então, nosso tema agora é salário maternidade. Uma das apostas nos próximos concursos, em razão de algumas modificações que nós tivemos em relação principalmente à jurisprudência e que reflete na concessão do benefício. Vamos falar sobre salário maternidade. Bem, quando a gente vai analisar o requerimento de um benefício, a concessão de um benefício, o direito a um benefício, normalmente nós vamos passar por 3 requisitos. No geral, são 3 requisitos. 1, qualidade de segurado, carência mínima cumprida e a ocorrência do fato gerador. Quer dizer, se ocorreu o evento, né, que a lei coloca como fato necessário para a concessão do benefício. Então, quando eu falar fato gerador, né, é aquele evento, parto, adoção de criança, para ter direito ao salário maternidade. A gente remonta à Constituição Federal e no artigo 201, caput, lá fala que a Previdência Social atenderá, nos termos da lei, e aí coloca proteção à maternidade, especialmente à gestante, certo? Bem, vamos à condição de qualidade de segurado. O salário maternidade, atualmente, ele é concedido para segurado ou para segurada. Não importa. Pode ocorrer um fato, um evento, que leve à concessão para um segurado. Como eu coloco como exemplo, a adoção de uma criança. O segurado, né, do sexo masculino pode, sim, ter condições de ter o benefício de salário maternidade. E o benefício, para que ele seja concedido, o evento, o fato gerador, tem que ocorrer em data em que aquela pessoa esteja segurada do regime geral. Ou contribuindo, ou então, mesmo então, no período de graça. E aí eu pergunto, pode uma pessoa desempregada vir a ter o direito ao salário maternidade? Pode. Não estou dizendo que todo desempregado tem direito a salário maternidade. Estou dizendo que pode ocorrer que uma pessoa desempregada tenha direito ao salário maternidade. Primeiro, estava desempregada, mas estava no período de graça, então estava vinculada à Previdência, era segurada. Ocorreu o fato gerador? Sim. Então terá direito ao benefício. Vou colocar. Imagine uma pessoa, uma mulher, que saiu do emprego há 6 meses. Desde que ela saiu do emprego, ela então não estava grávida, mas 3 meses após engravidou. E ela terá esse filho, né, um período normal de gestação de 9 meses. Bem, essa segurada tinha mais de 120 contribuições ininterruptas. Veja, mais de 120 contribuições ininterruptas. Então, ela terá um período de graça de 24 meses. Nesse período, vai ocorrer o parto. Ela estará desempregada, mas terá direito ao benefício. Por quê? Estava na qualidade de segurado, estará na qualidade de segurado, e ocorrerá o fato gerador, parto. Então, cuidado, porque pode ser que uma pessoa desempregada venha ter o direito ao salário maternidade. Bem, em relação à carência, nós temos que chamar a atenção que a lei exigia carência mínima de 10 contribuições mensais para o caso do segurado, contribuinte individual, facultativo
e segurado especial. Neste último caso, 10 meses de exercício efetivo na atividade rural. Com a declaração de inconstitucionalidade do inciso 3 do artigo 25 da Lei 8.213, o salário maternidade passou a ser um benefício que não tem mais carícia. Não tinha para empregado doméstico e trabalhador avulso e passa a não ter também essa exigência para o contribuinte individual, o segurado facultativo e o segurado especial. Ok? Bem, falta analisarmos agora o fato gerador do benefício de salário maternidade. E eu tenho vários. Primeiro, parto, adoção de criança, guarda judicial para fins de adoção de criança, aborto não criminoso, morte do segurado ou da segurada que fazia jus ao salário maternidade, e aí eu já vou adiantando aqui para você, salário maternidade chamado complementar, ou afastamento da gestante e da lactante de atividades insalubres, e ela não vai poder trabalhar em outro local, aí nós vamos ter a concessão do chamado super salário maternidade. Bem, e aí nós vamos analisar cada fato gerador, né? Cada fato gerador. Vamos começar com o parto. Bem, parto. Parto, professora, é considerado com quantos meses de gestação? Não temos mais isso. Parto, desde que tenha um nascimento de uma criança, um atestado de nascimento, é considerado parto, tá? Mesmo parto de natimorto, a segurada terá direito ao benefício. E terá direito ao benefício pelo prazo de 120 dias, podendo ter início 28 dias antes do parto e 91 dias após, né? Formando aí 120. Então, parto é o fato gerador. Não é a criança viva ou não é uma criança, duas crianças. Portanto, parto de natimorto gera salário maternidade? Sim, por 120 dias. Parto de mais de uma criança gera 2 ou mais benefícios? Não. Se eu tenho um parto de gêmeos, eu tenho direito ao salário maternidade por 120 dias. Certo? Por 120 dias. O fato é que o fato gerador não é a criança, é o parto. Tanto assim que se a criança nasce morta, a segurada terá, de qualquer maneira, o benefício por 120 dias. Certíssimo? Bem, aqui, o artigo 93 do Decreto 3.048 dispõe: o salário maternidade é devido à segurada da Previdência Social durante 120 dias, com início 28 dias antes e término 91 dias depois do parto. Podendo ser, olha só, podendo ser prorrogado na forma do parágrafo 3º. Então, o normal é de 120 dias. Mas a própria lei e o regulamento da Previdência prevêem a prorrogação desse período. Veja, em casos excepcionais, os períodos de repouso anterior e posterior ao parto podem ser aumentados de mais 2 semanas por meio de atestado médico específico. E essa situação fica submetida à avaliação médico-pericial.
Então, o próprio INSS pode reconhecer e conceder essa prorrogação de 2 semanas, desde que a segurada apresente um atestado médico específico para o caso, e isso passa pela conclusão da perícia médica federal, ok? Esse é o que está na legislação. Mas nós temos a ação direta de inconstitucionalidade 6327, que dá direito àquela segurada de uma extensão do período quando, na ocorrência do parto, a criança ou a própria mãe, ou ambas, ficam hospitalizadas. E aí, o salário maternidade, esses 120 dias, só vão começar, né, a partir da última alta hospitalar. Veja só, prorrogação do salário maternidade, necessidade de prorrogar o benefício no caso de internação do recém-nascido ou da mãe, considerando como termo inicial da licença maternidade e do respectivo salário maternidade a alta hospitalar do recém-nascido ou de sua mãe, o que ocorrer por último, tá? O que ocorrer por último. Por quê? Porque aí aqueles 120 dias com a criança realmente em casa, né? Já fora do hospital, a mãe fora do hospital. Então, o que ocorrer por último. A criança vai para casa, a mãe fica? Ainda não começa. A mãe vai para casa, a criança ainda está hospitalizada? Ainda não. Então, é 120 dias após a alta hospitalar do último, da mãe ou do recém-nascido. Certo? Bem, no caso do parto, a empregada vai receber esse benefício do próprio empregador, da empresa. A empregada, tá? Da empresa. A empresa paga o salário maternidade e ela desconta esse valor na guia de contribuição. Mas há 2 empregadas que, mesmo tendo a ocorrência do parto, não recebem do seu empregador. Vão receber diretamente da Previdência Social. São os casos da empregada, do microempreendedor individual e da empregada que tem contrato de trabalho intermitente. Essas 2, no parto ou em outros casos, vão receber diretamente o benefício da Previdência Social. Certo? Bem, aborto. Aborto não criminoso gera direito para a assegurada ao salário maternidade por 2 semanas. Cuidado para vocês não colocarem 15 dias. Então, vamos colocar o termo da legislação. Por 2 semanas. Mas como configurar aborto não criminoso, né? Essa segurada, ela vai ter que apresentar perante a Previdência Social um atestado médico específico, né? Dizendo que o aborto realmente foi espontâneo, não houve ali nada, né, que levasse à ilicitude da questão, a criminalização, e também, né, vai ocorrer uma avaliação da perícia médica para a concessão do salário maternidade em razão de aborto não criminoso. Em qualquer caso, em qualquer categoria de segurada, o salário maternidade do aborto não criminoso vai ser pago diretamente pela Previdência Social. Por isso, há a necessidade de apresentação do documento, né, do atestado e avaliação do perito, tá certo? Então, por 2 semanas. Fato gerador de, colocando aqui, o início do afastamento do trabalho da segurada empregada, inclusive da doméstica, será determinado com base em atestado médico ou certidão de nascimento do filho. Isso quando não tiverem afastadas 28 dias, né, até 28 dias antes do parto. Ok? Bem, a adoção.
ou guarda judicial para fins de adoção. São dois fatos distintos. Na adoção, nós vamos ter a certidão de nascimento daquela criança já constando os pais, né, que adotaram. Na guarda judicial, tem que haver a finalidade, a descrição de para fins de adoção. Então, a guarda, o termo de guarda judicial, tem que ter a finalidade para fins de adoção, para que tenha o direito ao salário maternidade. Não basta guarda judicial, tá? Então, adoção e guarda judicial para fins de adoção de criança gera ao segurado ou assegurada o salário maternidade por 120 dias. Quando se diz criança, né, as pessoas perguntam, mas com quantos anos? De 0 a 12 anos incompletos. É exatamente o que o Estatuto da Criança e do Adolescente considera como criança. Então, quando essa criança completa 12 anos, já não tem mais, se eu adotar uma criança de 12 anos, eu não terei direito ao salário maternidade. Mas se eu adotar uma criança aos 11 anos de idade, eu terei salário maternidade por 120 dias. Ah, mas ela completou os 12 anos logo depois. Não tem problema. Na data da adoção, ela tinha 12 anos incompletos, quer dizer, 11 anos e alguns meses? Sim, tem direito ao benefício por 120 dias. No caso da adoção, da guarda judicial para fins de adoção, qualquer segurado ou segurada vai receber o benefício diretamente da Previdência. Não é porque eu sou empregada, ao adotar uma criança, a empresa me paga o benefício. Não. Todos vão receber diretamente do INSS. Agora, atenção. Quando a adoção de uma criança por 2 segurados, 2 seguradas, só um adotante tem direito ao benefício. Ainda que o outro esteja amparado por regime próprio de previdência. Exemplo. Imagine um casal homoafetivo em que um casal homoafetivo que resolve adotar uma criança. Então, Marcos e Paulo vivem em união estável há 5 anos e resolvem adotar Felipe, um menino de 3 anos. Marcos e Paulo, ambos são segurados da Previdência Social, trabalham na mesma empresa, inclusive. Bem, um só terá direito ao salário maternidade pela adoção de Felipe. Tá? Pela adoção de Felipe. Então, nesse caso, é proibido, é vedada a concessão de salário maternidade para adotantes da mesma criança. Então, só um é o caso. E já que eu estou falando de adoção, o adotante segurado terá direito ao benefício por 120 dias. Mesmo que, ainda que a mãe biológica tenha recebido esse benefício. Por quê? Imagine que Felipe tenha sido filho de Maria, segurada também da Previdência Social. Maria, ao dar à luz a Felipe, terá direito de receber salário maternidade por 120 dias. Maria entrega Felipe para adoção quando ele tinha 30 dias. Não vai perder o benefício. O fato gerador para Maria é o parto. Bem, Maria, então, recebeu o salário maternidade. Felipe, mais tarde, adotado pelo casal Marcos e Paulo. Um deles vai ter direito ao benefício. Ah, mas a mãe biológica recebeu. O fato da mãe biológica ter recebido não impede a concessão do salário maternidade para o adotante. Certo? Porque são fatos geradores distintos.
Um fato gerador é o parto, o outro fato é a adoção. Tá? Então, a própria legislação diz, não impede a concessão para o adotante. Bem, veja aqui, olha. O salário maternidade é devido ao segurado ou assegurada da Previdência Social que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção de criança de até 12 anos de idade, pelo período de 120 dias. Foi o que nós trouxemos para você, né? Bem, agora, nós temos aqui uma situação, depois eu vou até completar, que o Supremo Tribunal Federal decidiu, no caso de um casal em união afetiva, duas mulheres, duas seguradas, duas trabalhadoras. No caso, a decisão foi para servidora, mas a tese fixada foi servidora ou trabalhadora, né? Então, duas mulheres resolvem ter um filho. Uma delas tem o parto, tá? Uma delas tem o parto. A outra não. E aí, a outra, que não teve, não deu, não gerou, né, não gestante, a não gestante, a mãe não gestante, terá direito ao salário maternidade, caso a gestante não tenha direito, né? Porque eu não posso conceder para duas. Aí sim, ela terá direito. É a posição que foi adotada pela jurisprudência. Se a mãe gestante tem direito, a não gestante terá direito à licença paternidade. Tá certo? Quando for o slide para você, eu já vou colocar isso no seu material, tá? Então, é a posição que tem. Servidora ou trabalhadora, mãe não gestante, tem direito ao salário maternidade, caso a outra não tenha. Se a outra gozar do benefício, a não gestante terá direito à licença paternidade, certo? Bem, outro fato gerador é quando cônjuge, companheiro, que tinha direito ao benefício, já estava recebendo, ou então ia receber, né? Iria começar a receber, esse segurado ou segurada falece e deixa a criança, né, com o cônjuge, companheiro ou companheira que vai criar. Esse cônjuge, companheiro sobrevivente, se na qualidade de segurado e se afastar do trabalho para cuidar do filho, terá direito ao que a gente chama de salário maternidade complementar. Esse salário maternidade complementar não é pelo valor, é pelo tempo, tá? Então, olha aqui. Salário maternidade complementar é em razão do tempo e não do valor. Por quê? Porque ele vai receber o salário maternidade complementar entre o óbito daquele que morreu e tinha direito ao benefício e o prazo final previsto para o salário maternidade originário. Ah, eu quero um exemplo para ficar mais concreto. Ó, mas tem que dar exemplo, né? A gente tem que fazer isso porque a gente enfrenta a situação hipotética na prova. Então, imagine o seguinte: Maria e João eram casados, felizes, e tiveram um filho. Maria e João, segurados da Previdência Social. Só que Maria, quando deu à luz ao filho, dias depois ela vem a falecer. Houve uma complicação no parto e ela veio a óbito. João ficou com aquela criança nos braços, né? João, então,
pede o afastamento, a licença maternidade, para cuidar do filho. Maria, quando faleceu, tinha direito ao salário maternidade? Sim, ela era segurada, teve o parto. Vamos supor que ela tivesse morrido no 10º dia após o parto. Olha, se tudo corresse bem, Maria teria direito ao salário maternidade por 120 dias. Só que aqui ela morre, né? Ela teria direito por 120 dias. João, então, terá direito ao benefício do salário maternidade por 110 dias. Concordam comigo? Por quê? Porque é entre a data do óbito e o prazo final do benefício de salário maternidade originário, né? Então, ele teria por 120 dias. Para isso, ele teria que ser segurado, né? Se afastar do trabalho para cuidar desse filho. Então, em caso de morte do filho ou de abandono do filho, não se fala em salário maternidade complementar. Mas, nesse caso, ele vai se afastar para cuidar do filho. Só que esse benefício, para ele ter direito, ele não pode ficar dormindo para requerê-lo, não. Ele tem que requerer, no máximo, no último dia que estava previsto para o término do salário maternidade originário de Maria. Então, olha só, João tem que fazer o requerimento no máximo até aqui, tá? Fazer o requerimento no máximo até o último dia previsto para o salário maternidade originário. Então, veja, requerer o benefício até o último dia do prazo previsto para o término do salário maternidade originário. É o único salário maternidade que tem esse prazo fatal menor. Porque os demais, o segurado tem até 5 anos para pedir. Tá? Se você conhece, por exemplo, um contribuinte individual que tinha direito e não pediu e ainda está dentro dos 5 anos, ele pode pedir, que ele tem esse prazo. Agora, o complementar, não. O complementar tem esse requisito. Tem que ser requerido até o último dia do prazo previsto para terminar o salário maternidade originário daquele que morreu. Tá certo? Tá? Por isso, ele é complementar em relação ao prazo. Veja aqui. No caso de óbito do segurado ou da segurada, que fazia jus ao recebimento do salário maternidade, olha só, o benefício será pago pelo tempo restante. Então, por isso a gente chama de pelo tempo para completar. Então, complementar. A que o segurado ou segurada teria direito, ou por todo o período, né? Depende. Ao cônjuge ou companheiro sobrevivente que tenha qualidade de segurado, exceto no caso de óbito do filho ou de seu abandono. Entenderam? No caso de óbito do filho ou de seu abandono. Então, esse aqui é o artigo que trata do salário complementar, né? Deve ser requerido até o último dia do prazo previsto para o término do salário maternidade originário. Tranquilo. Bem, esse requerimento feito depois dessa data será indeferido, né? E vai o seguinte, quem é que vai pagar? Qualquer categoria de segurado, esse benefício é requerido diretamente à Previdência Social e ela que vai pagar, mesmo sendo empregado, João, né? No caso, ela que vai pagar. Bem, qual é o valor? Cuidado
que nós temos uma questão antiga da FCC, cujo gabarito está errado, tá? Mas logo que saiu essa lei, a Fundação fez e errou. Por quê? Porque o valor do salário maternidade complementar não é aquele do originário. Se o salário maternidade de Maria fosse de 3.000, não quer dizer que o de João será. O de João será de acordo com a categoria de segurado dele, né? Então, veja só, será igual à remuneração integral para o empregado e para o trabalhador avulso, tendo como limite máximo o teto constitucional, subsídio do ministro Supremo, né? E verificar também o artigo 19E, por quê? Porque tem que observar se os salários de contribuição são, pelo menos, até o mínimo, né, para ter direito. O último salário de contribuição para o empregado doméstico. Então, se João tiver aqui, vai ser dessa maneira. Se João for contribuinte individual, facultativo e desempregado, a 1/12 da soma dos 12 últimos salários de contribuição apurados em período não superior a 15 meses. Ou seja, nos últimos 15 meses, vamos pegar os 12 últimos salários de contribuição, somar e dividir por 12. Lembrando que, se o valor der inferior a um salário mínimo, o valor será de um salário mínimo. Por quê? Porque salário maternidade substitui rendimento do trabalho. E aí eu tenho que obedecer ao disposto constitucional. Certo? Bem, se for segurado especial, tranquilo, um salário mínimo. Mas isso em relação a quem estiver recebendo. Então, eu vou fazer o cálculo do salário maternidade de João, no nosso exemplo, se ele é empregado, é a sua remuneração integral. Tá? Ele tinha uma remuneração de 2.000 e a Maria de 3. O salário maternidade dele vai ser de 2. Não vai ser o do originário. Tá? Então, prestar atenção em relação a isso. Bem, olha, isso também aplica-se a quem adotar ou obtiver guarda para fins de adoção. Imagine o seguinte, na verdade, o primeiro exemplo que nós demos foi Maria deu à luz ao filho e mais tarde faleceu, no período ainda que tinha direito ao benefício. Agora, vamos supor que o casal tivesse adotado, né, uma criança. 10 dias depois, Maria, que já estava em licença maternidade, falece. A mesma coisa eu vou aplicar para o João. Né? Os mesmos requisitos para ele poder ter o chamado salário maternidade complementar. Certíssimo? Bem, agora eu vou falar do super salário maternidade. Essa condição aqui não se encontra na Lei 8.213, no regulamento da Previdência Social. Provavelmente, essa situação ela vai aparecer em provas em que o direito do trabalho é mais forte. Tá? TRTs, MPT, juiz do trabalho, tudo que é ligado mais ao direito do trabalho. Então, se no seu edital você não tem prova sobre disciplina de direito do trabalho, isso não cabe, tá? Mas, voltando a falar, como é um curso completo, eu preciso comentar sobre o super salário maternidade. Ele está previsto no artigo 394-A da CLT. Olha só. Sem prejuízo de sua remuneração, nesta, incluindo o valor do adicional de insalubridade, a empregada deverá ser afastada de atividades consideradas insalubres em grau máximo enquanto durar
a gestação. Então, eu tenho uma empregada gestante, né, que ela exerce atividade em local insalubre e ela tem que ser afastada. O afastamento dela vai se dar. A empresa a coloque em local não insalubre e mantém a remuneração dela, inclusive com adicional, ou se não tiver condições de fazer isso, ela vai para casa durante a gestação. Bem, nas atividades insalubres de grau médio e mínimo, a lei veio exigindo para o afastamento um atestado médico. Só que o Supremo falou, olha, não. Isso não pode exigir isso dela, né? Então ele colocou: confirmou, julgou procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade da expressão quando apresentar atestado de saúde, né, que recomende o afastamento. Então, por isso, eu risquei esses dois incisos, fazendo concluir o quê? Que grau máximo, médio ou mínimo, tanto faz. Gestante tem que ser afastada de atividade insalubre. Ponto. Tá? Isso aí, direito do trabalho. Agora, veja, cabe à empresa pagar o adicional de insalubridade à gestante ou à lactante, efetuando-se a compensação, observado o disposto no artigo 248 da Constituição Federal, por ocasião do recolhimento das contribuições incidentes sobre a folha de salários e demais rendimentos. Tá. Ela vai pagar e depois compensa. Então, quem vai arcar, na verdade, com isso, né, é a própria Previdência. Quando não for possível que a gestante ou a lactante afastada exerça suas atividades em local salubre na empresa, a hipótese será considerada como gravidez de risco e ensejará a percepção de salário maternidade durante todo o período de afastamento. Por isso que a gente fala de super salário, porque pode ultrapassar 120 dias, óbvio, né? Pode ultrapassar, porque ela é gestante ou lactante, tem que ficar afastada das atividades insalubres, a empresa não tem como colocá-la em atividade salubre, então ela vai para casa. Esse período todo de afastamento, ela tem direito de receber salário maternidade. A empresa lhe paga, né, o salário maternidade e depois compensa na guia de recolhimento das contribuições. Por isso é chamado super salário maternidade. Certo? Bem, renda mensal inicial do salário maternidade. Quando nós aprendemos sobre renda mensal inicial dos benefícios, nós vimos que o salário maternidade não é calculado utilizando-se aquela técnica de salário de benefício. Não. Então, o salário maternidade, ele vai ser, para o empregado, igual o valor da sua última remuneração. Eu estou empregada, tenho uma remuneração de R$10.000. Vou receber salário maternidade de R$10.000. Mas R$10.000, professor, está acima do teto do INSS, acima do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral. Sim. Mas, nesse caso, o teto vai ser o teto constitucional, o subsídio do ministro do Supremo Tribunal Federal. Certo? Então, não tem problema. No caso de empregado com contrato intermitente, que é uma nova modalidade de contrato de emprego, né? Eu não tenho como falar última remuneração. Por quê? Porque às vezes a última remuneração é menor do que salário mínimo, né? Como é contrato intermitente, é variável. Então, o que fizeram? Olha, para o empregado com contrato intermitente, vai corresponder à média aritmética simples das remunerações apuradas no período referente
aos 12 meses que antecederem o parto, a adoção ou a obtenção da guarda para fins de adoção. Então, se ela teve aqui, adotou uma criança em março de 2024, nós vamos pegar os 12 últimos meses, né? Então, de março de 2023 a fevereiro de 2024 e fazer a média desses salários de contribuição, tá? E fazer a média desses salários de contribuição. Aí sim vai poder fazer o valor. Bem, veja aqui. O salário maternidade devido à empregada intermitente será pago diretamente pela Previdência Social, observado o disposto no artigo 19e do decreto, né? E o valor da contribuição previdenciária será deduzido da renda mensal, nos termos do disposto no artigo 198, e não será aplicado o disposto no artigo 94. Então, veja só, quem vai pagar o benefício para a empregada com contrato intermitente, ainda que seja parto, tá? Ainda que seja parto, vai ser diretamente a Previdência, tá? Diretamente à Previdência. E aí, nesse caso, nesse caso, nós vamos trazer o artigo 19e para você e o 94, que é mencionado exatamente em relação ao benefício da empregada intermitente. Então, veja aqui o artigo 19e. Dispõe mais ou menos, eu vou falar para vocês. Olha só. Deixa eu chegar nele aqui. A partir de 13 de novembro de 2019, que é o caso da reforma da Previdência, para fins de aquisição e manutenção da qualidade de segurado, de tempo de contribuição e de cálculo do salário de benefício, exigidos para o reconhecimento do direito aos benefícios do regime geral e para fins de contagem recíproca, somente serão consideradas as competências cujo salário de contribuição seja igual ou superior ao limite mínimo mensal do salário de contribuição. Isso quer dizer, o artigo 100b, quer dizer o seguinte: quando a gente for pegar os 12 últimos salários, o salário de contribuição referente aos 12 meses anteriores ao parto, só vão entrar no cálculo para fazer a média aqueles salários de contribuição que tiverem valor igual ou superior a um salário mínimo, tá? Aqueles que tiverem menos que um salário mínimo não entram no cálculo, certo? E aí fala assim: não será aplicado o disposto no artigo 94. Por que que não será aplicado o artigo 94? Porque o artigo 94 diz exatamente que o salário maternidade da empregada é o valor da sua última remuneração. E nesse caso, não, né? Porque contrato de trabalho intermitente, que é uma outra modalidade trazida pela reforma trabalhista em 2017. Então, se ela tem, nos últimos 12 meses anteriores ao parto, por exemplo, 3 salários de contribuição abaixo de 1, esses 3 não entram no cálculo para fazer a média. Até porque, senão, também daria um valor inferior ao salário mínimo no final da conta, né, da apuração, tá certo? Então, veja aí, né, a dificuldade que, às vezes, as pessoas têm para estudar o direito previdenciário é exatamente a legislação, porque ela, num artigo ela remete ao outro. Aí, quando você vai lá no outro, já esqueceu o que você leu, né? Aquela coisa de ir e voltar que a gente tem que tirar para vocês nesse caso. Bom, olha, na hipótese de empregos intermitentes concomitantes, a média aritmética será calculada em relação a todos os empregos e será pago somente um salário maternidade.
tá? Então, nós vamos pegar aquele salário de contribuição em cada competência. Às vezes tem dois salários de contribuição ali, um de 800, dois de 800. Nós vamos somar, né? Mas vai ser um salário maternidade só, pago à empregada intermitente, certo? Bem, então, empregado intermitente. Empregado, trabalhador avulso. O salário corresponde à sua remuneração de um mês, equivalente a um mês de trabalho, tendo como limite também o teto constitucional. No caso da empregada ou do empregado doméstico, é o seu último salário de contribuição. E aí, gente, eu não preciso nem falar de limite, por quê? Cristiano, veja só. Olha, o empregado doméstico, ele tem salário de maternidade correspondente ao seu último salário de contribuição. O salário de contribuição tem limite máximo. Então, eu já sei que o salário maternidade de um empregado doméstico não ultrapassa o teto da Previdência. Bem, contribuinte individual, segurado facultativo e desempregado, tá? Nós vamos ter o cálculo de 1/12 sobre da soma dos 12 últimos salários de contribuição apurados no período de até 15 meses. Então, nós vamos pegar os últimos 15 meses e buscar os últimos 12 salários de contribuição e dividir por 12 esse valor. Segurado especial é o mais fácil, né? Um salário mínimo, tá bom? Um salário mínimo. Bem, quem vai pagar o benefício? Não podemos esquecer que o salário maternidade é um benefício previdenciário, devido ao segurado. Porém, no caso de parto de empregada e o super salário maternidade, o pagamento será feito pela empresa, tá? Que depois ela tem a compensação desse valor quando recolher as suas contribuições. Dois casos de parto que o empregador não paga. Empregada de microempreendedor individual e empregada intermitente. Essas duas, ainda que o fato seja o parto, elas vão receber diretamente do INSS. No caso, todas as outras seguradas ou segurados, né, que não empregados, e todos os demais fatos geradores que não o parto e o super salário maternidade, quem paga é o INSS. Por exemplo, salário maternidade de um empregado doméstico, INSS. Salário maternidade de uma empregada, no caso de adoção, o INSS. Salário maternidade complementar, qualquer categoria de segurado, o INSS. Então, veja, no caso da empresa, vai pagar para a empregada, no caso do parto. Mas, se for empregada de MEI ou de contrato intermitente, quem paga é o INSS. Super salário maternidade da empregada, a empresa. INSS, outros fatos geradores no caso de empregada e parto de empregada de MEI e intermitente. E os outros segurados, todos os fatos geradores, né, vão ser pagos pelo INSS, certo? Bem, olha só. Prazo para requerer o salário maternidade. Aí eu trago a IN. O salário maternidade poderá ser requerido no prazo de 5 anos, a contar da data do fato gerador, exceto na situação prevista no parágrafo 5º do artigo 360, que trata do cônjuge ou companheiro sobrevivente. Bem, com exceção, né? Com exceção do salário maternidade complementar,
No caso de parto, adoção, guarda judicial para fins de adoção, aborto não criminoso, dentro dos próximos 5 anos, contados a partir da data do fato gerador, o beneficiário pode requerer. Esse é o prazo. O complementar, não. Por quê? Porque ele tem que requerer até o último dia do prazo previsto para o término do salário maternidade originário. Certíssimo? Bem, salário maternidade pode acumular com outros benefícios? Depende. Não pode, de forma alguma, acumular com benefícios por incapacidade. Portanto, não pode receber junto salário maternidade e auxílio por incapacidade temporária. Não dá. Ah, mas eu recebo auxílio e depois eu peço o salário maternidade. Mas se o salário maternidade é relativo àquele período que coincide com o auxílio, com a incapacidade, não tem como receber. Então, veja, se por acaso o segurado ou assegurado estiver em gozo de auxílio por incapacidade temporária, surge o fato gerador do salário maternidade. Vai requerer o benefício? Suspende o auxílio enquanto estiver em gozo de salário maternidade. Quando esse benefício terminar, aí, se a incapacidade persistir, restabelece o benefício. Então, veja só. Quando ocorrer incapacidade em concomitância com o período de pagamento do salário maternidade, o benefício por incapacidade deverá ser suspenso enquanto perdurar o referido pagamento, ou terá sua data de início adiada para o primeiro dia seguinte ao término do período de pagamento do salário maternidade, né? Joga ele para frente. O auxílio, não o salário maternidade. Tá certo? Bem, também não se acumula salário maternidade com aposentadoria por incapacidade permanente. Sou aposentada por incapacidade, sou aposentada por invalidez, resolvo adotar uma criança. Tem direito ao benefício? Não. Também não há possibilidade de acúmulo com o BPC da LOAS, né, o benefício assistencial, e com seguro-desemprego. Mas dos benefícios previdenciários que eu conheço, com quais o salário maternidade pode acumular? Vamos colocar aqui? Olha só. Auxílio acidente. Auxílio acidente, ok. Salário família. Com pensão por morte. Com auxílio reclusão. E eu vou explicar, porque aqui sempre há uma dúvida. Com auxílio reclusão. E com a aposentadoria. Eu também explico. Bem, auxílio acidente pode, porque ele é um benefício indenizatório, não é considerado benefício por incapacidade. Então, ele só vai cessar com a morte do segurado, com a concessão de aposentadoria e com a emissão de CTC. Né? Então, veja, auxílio acidente pode acumular com salário maternidade. Salário família, tranquilo. Pensão por morte, porque aí já vai receber na qualidade dependente. A mesma coisa, auxílio reclusão. Ah, professora, mas eu estou estudando auxílio reclusão e no artigo 80 diz que para o auxílio reclusão ser concedido, não pode o segurado estar recebendo salário maternidade. Perfeito. O segurado, se ele estiver recebendo salário maternidade, ele não gera para o seu dependente auxílio reclusão. Mas o dependente, se estiver recebendo salário maternidade, pode receber auxílio reclusão. Quer um exemplo? A esposa
de um segurado preso em regime fechado vem recebendo auxílio reclusão. Ela também é segurada e tem um filho. Pode receber salário maternidade sem prejuízo do auxílio reclusão? Pode. Ela recebe salário maternidade porque é segurada e cumpriu os requisitos. E recebe auxílio reclusão porque ele é dependente de um segurado de baixa renda que está preso, né, em regime fechado. Tá? Então, cuidado para não interpretar diferente. Agora, eu disse que salário maternidade pode ser recebido com aposentadoria. Sim. Aposentadoria por incapacidade permanente? Zero, não pode. Mas, se o segurado aposentado retornar ao exercício da atividade remunerada, ele terá direito ao salário maternidade em relação à nova atividade. Exemplo, imagine que eu me aposente no regime geral aos 62 anos de idade e continue trabalhando. Vou ter que contribuir em relação a essa atividade. Serei segurada obrigatória. Um ano depois de aposentada, mas continuando a trabalhar, eu resolvo adotar uma criança de 7 anos de idade. Eu vou ter, então, salário maternidade pago pelo INSS por 120 dias, sem prejuízo da minha aposentadoria. Então, eu vou continuar recebendo a minha aposentadoria e vou receber salário maternidade em relação à minha atividade agora, depois de aposentada. Tá certo? Então, esse benefício pode ser acumulado nessa situação. Veja aí que você tem que saber também. Bem, finalmente, terminamos salário maternidade atualizado, atualizado com a jurisprudência, né? Atualizado com tudo que ocorreu recentemente. Certíssimo? E aí vai para a edição, depois vai para o seu curso. Ó.